Olá, gente, meu nome é Maria Feitosa, sou criadora do Resumo Inteligente e hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou já compartilhar a tela de como eu faço o meu planejamento de estudo mais edital verticalizado. Esse edital que eu trouxe para vocês é um concurso que ainda não abriu, tá bom? Então, se você estuda para qualquer concurso e se você não está com o edital aberto ainda, você pode pegar o último edital de X concurso que você está estudando e verticalizar ele e estudar por ele. Essa é a dica de estudar por editais anteriores. Ele será o seu guia até que um novo edital seja publicado. Eu trouxe como exemplo o edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está previsto para sair, estava previsto para esse ano, não sei se vai sair esse ano ainda, mas acredito que para o final de 2020, para 2021, esse concurso saia, porque já está um concurso vencido. Então, é isso, espero que vocês gostem, assistam até o final. Trouxe bem esmiuçado, do jeito que eu faço, do jeito que eu estudo para o cargo de delegado. Trouxe dois exemplos, um do edital da Polícia Civil do estado do Paraná, que já está com o edital aberto, e também esse do Rio de Janeiro, que é um edital que ainda não saiu. Como eu falei para vocês, esse edital é da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do cargo de investigador de 2012, foi o último concurso. Vim aqui no conteúdo programático, selecionei a parte de português, só peguei, copiei normal, colei. E antes eu queria mostrar aqui para vocês em layout. Você pode botar na orientação em paisagem, já está em paisagem, mas é só você ir em layout e orientação e botar em retrato. E aí você vai dando esses espaços, né? Tem que dar a linha, você tem que deixar todos em uma linha só, cada tópico do edital. Você deixar em uma linha só. E aí você copia todo mundo, né? Seleciona e vai em inserir tabela. Vai inserir tabela e você tem que botar a quantidade de linhas. Então, sempre bote uma linha a mais. Por exemplo, eu botei 5 colunas e 20 linhas, mas não esqueçam de vocês virem em ajustar automaticamente o conteúdo. Então, clique em ajuste e aí você vai ver que vai ficar assim, e é assim mesmo, não se preocupe. Com 5 colunas, e aqui é opcional, você pode botar conforme você quiser. Então, pode botar leitura, pode botar resumo, pode botar questões, como também pode botar videoaula, se você vê videoaula. Se não, você pode botar revisão, você pode botar ler o PDF, eu não sei como é que você organiza. Então, isso fica a critério de vocês. Fica bem legal, porque na hora de você marcar o que já estudou ou não, isso faz uma diferença enorme. Você pode botar como estudado. É importante que vocês selecionem toda a coluna, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Então, selecione toda essa coluna e clique e dê o Ctrl V, né? Então, você vai colar nessa primeira coluna, viu? Fica exatamente certinho, né? Todo o conteúdo de português está todo dentro já ali da nossa tabela. Fazendo isso, o conteúdo fica todo alinhado, todo certinho, linha por linha. Então, é importante que vocês façam isso. Vou mostrar aqui de novo, percebam. Selecionei toda a coluna e colei. Então, isso fica super tranquilo para depois vocês fazerem. Então, vou mostrar de novo, só para vocês pegarem esse percursozinho. Seleciono toda a coluna e dou o Ctrl V, né? Então, colei. E aqui vocês personalizam do jeito que vocês quiserem e acharem melhor. Como, por exemplo, eu gosto dessa letra, dessa fonte, mas fica a critério de vocês. Dentro vocês podem botar aqui nesse baldinho, né? Tem como botar dentro a cozinha que vocês quiserem. Então, é só selecionar e botar a cor que vocês quiserem dentro ali do título. E aqui, como eu já falei, vocês podem botar o que vocês quiserem, alterar como vocês quiserem. Tanto aula, tanto resumo,
não sei, vocês ficam a critério de vocês. E aqui eu vou mudar, vou botar uma corzinha aqui na minha matéria. E aí fica a critério de vocês também, a cor, vocês personalizam do jeito que vocês quiserem. Mas viu, não tem nada demais, mas isso ajuda e ajuda muito, porque uma das melhores coisas que dá em concurso público é você ter organização. E fazendo isso, você tem o controle do que você já estudou, do que você já leu a jurisprudência, leu a lei seca, já fez resumo, enfim, é uma infinidade de coisas, né? Então, fica super organizado e vocês podem personalizar, do jeito que vocês quiserem. Então, eu copiei aqui a parte de informática e vou mostrar para vocês como eu fiz também o restante do edital todo, né? Então, peguei informática, botei já todo mundo, cada assunto, tá, gente? Cada assunto tem que ficar em uma linha. Então, cada tópico, cada item do edital tem que ficar em uma linha para ele ficar ajustado quando você botar lá e inserir tabela. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Inserir, vejam a quantidade de linhas, né? No caso aqui tem 11 só de itens e mais uma que é que é o título, né? Conhecimentos básicos de informática. E aí eu botei 12, porque são 11 linhas dos itens e mais uma linha da minha matéria, do título. E aí não esqueçam de clicar em ajustar automaticamente. Beleza? E aqui vocês fazem tudo do jeito que vocês quiserem. Pode ser matéria estudada, tipo onde eu botei aqui. Pode botar estudada, resumo, questões, revisão, aula. Fica a critério de vocês. Então, façam do jeito que vocês consigam mais compreender. Viu o que acontece se não selecionar tudo? Acontece isso aqui. Então, selecione a coluna inteira para depois você colar. Porque quando cola já fica certinho. Se você clicar só na primeira e colar, aparece igual apareceu antes. E aqui vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu vou aqui no baldinho de tinta. E se vocês quiserem mudar a borda também, tem como. É só clicar aqui nesse quadradinho onde eu tô vindo aqui e escolher em bordas e sombreamento. Aqui vocês escolhem o tipo de borda, né? Se desse de pontinho, sombreado, e vocês escolhem do jeito que vocês quiserem. Então, pode personalizar do seu jeito, que fica super bacana e super organizado, fazendo um edital verticalizado. Eu gosto do Word porque é o jeito que eu mais sei mexer, né? Eu tenho mais habilidade de mexer no Word. No Excel também dá. Então, fica a critério de vocês. Mas eu faço no Word porque fica mais organizado. Então, eu prefiro fazer assim e botar do meu jeito. Então, feito isso, vou marcando. Vejam que fica tão organizado e é só vocês depois irem ticando onde já estudou, o que já foi feito, o que falta. Então, tem como, é só vocês irem dando um check. Fica super, super legal. Eu gosto bastante de fazer o meu planejamento de estudos assim. Veja que aquela montoeira de informações do conteúdo programático, eu consegui botar tudo verticalizadinho, tudo organizadinho, para poder me auxiliar na hora de estudar. Então, quando vocês estiverem estudando, use sempre o edital do lado, para ir marcando onde você já começou, o que falta, qual é o próximo, e vão dando o check. Vejam que é do estado do Rio de Janeiro, como eu já falei antes, né? Então peguem sempre o último edital. Se vocês forem estudar, se ainda não tiver o cargo que vocês estão estudando, vocês podem pegar o último edital e estudar por ele. Então, eu não vou fazer todo o edital para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu peguei esses 3 primeiros e eu quero fazer uma bastante interessante de direito penal. Direito penal e leis penais. Vejam, olha quantas informações de assuntos, os itens que tem que estudar para a parte de direito, né? De direito. Então, essa dica aqui é muito boa, porque vocês podem separar a matéria do direito penal e da legislação penal especial, porque vocês dividem, né, a mesma matéria, só que vocês vão pegar a parte de penal, que é a doutrina, ali a
a lei seca, a jurisprudência daqueles tópicos e a legislação penal, né, que são as leis ali do Estatuto do Desarmamento, crimes de tortura, Estatuto do Idoso, crimes hediondos. Então, essa parte que chamamos de legislação especial, a gente bota separado e fica super organizado. Vocês vão ver como fica bem melhor. Então, organização no concurso público conta bastante, isso é um diferencial. Então, a mesma forma, né? Então, vou botar só direito penal para ficar mais enxuto. Então, aqui é o jeito que fica super enxuto. Então, vou deixar só direito penal. E vou dando o espaço, então cada linha, lembre-se que cada item tem que ficar na sua, em uma linha só, para poder, quando a gente selecionar tudo, ajustar automaticamente ali na nossa tabela. Então, vamos lá, inserir tabela e tem que dar esse espaço, tá? Eu esqueci de falar no início. Tem que dar um espaço quando vocês fizerem, botar cada um em uma linha, cada assunto, dê um espaço para que a tabela fique em cima e você só copiar e colar. E aí, coluna eu sempre boto 5, mas vocês podem botar mais. Aqui na contagem eu errei, e aí eu tive que botar mais linhas, porque tinha mais conteúdos. E aí eu botei mais linhas para poder caber todo mundo. Então, contem as linhas e sempre botem uma a mais, porque tem o título, né, da matéria ali que você vai estar estudando. E aqui vocês podem botar lei seca, leitura. No meu eu gosto sempre de botar isso, né, quando uma matéria cai muito a lei seca, eu gosto de botar, né, quando é cobrada muita jurisprudência, também gosto de botar. Então, eu boto ali para ter um controle. Isso é para vocês terem um controle do que já foi estudado e o que não foi estudado do seu edital. Então, esse controle é vida, né? Então, é muito maravilhoso. Então, não esqueçam sempre de selecionar toda a primeira coluna. Veja que eu deixei uma coluna e selecionei ela toda e só botei ali o conteúdo programático. Vejam que sobrou uma linha, que agora eu botei mais linhas. Então, é só vocês excluírem ali o que sobrar. Mas é bom contar as linhas, porque já fica certinho, ajusta automaticamente, fica super perfeito. Assim que colar, já vai direto. E aí fica todo organizado o conteúdo. Olha a diferença, né? Aquele montoeira de informações, aquele tudo embolado. A gente desembaralhou isso tudo, botou tudo em linhas ali para ir você marcando. E se você quiser botar menos colunas ou botar mais colunas, também tem como. Isso é você ter controle do seu edital, do que você já fez ou falta fazer, beleza? Então, ficou muito tranquilo. Cada vez que eu fechar um conteúdo ali, eu vou dando o meu check. Fica mais fácil para a gente seguir. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Essa parte aqui é a mais interessante. Eu nunca vi isso assim, para me ajudar assim, a escolher os itens. Mas eu vou deixar ela para o final. Então, agora vamos para a legislação especial. E aí eu separei, botei lá, né, o direito penal normal, seria o comum, né, o normal. E aí a gente vai para o especial, que são as leis, é só a legislação penal especial, que é o Estatuto do Desarmamento. São as leis, né, as leis especiais que caem em nosso edital. E eu separei tudo, tá tudo separado, abuso de autoridade. Lembrando que já tem uma lei que já alterou, né? Já tem uma lei que já alterou, então esse edital tá bem. Foi o último, e aí você já vai estudar com os que tem a atualização. Mas é importante que estudem sempre pelo último edital. E aí, feito isso, botamos cada letra, né? Cada item em um espaço. Aqui eu botei o 39, eu pulei, mas não tem problema, é só para vocês entenderem. E cada linha, a cada final de item, é só vocês ir dando esse espaço. Então, se é só Estatuto de Desarmamento, vai até o final. Quando começar outro, já vão dando o espaço. Às vezes acontece da gente pular um, e aconteceu nesse vídeo.
aconteceu com essa disciplina. E aí, então, vocês botam lá, vejam que eu não cliquei em ajustar conteúdo e eu tive que inserir de novo a tabela porque ela fica toda... fica grande, não fica legal. Então, cliquei sempre em ajustar o conteúdo, que aí fica essa tabelinha, parece que não vai caber as informações dentro, mas cabe sim, faz tudo parte da organização. Então, fica super tranquilo, porque não fica sobrando e nem faltando, fica ideal, fica ajustado, né, o conteúdo. E aí eu boto leitura, porque é só leitura. Eu não faço o resumo das leis, porque... aqui no canal, se você não viu os vídeos, vejam, eu sempre faço minha estrutura da legislação. Então, eu boto leitura, questões, jurisprudência e revisão. Então, sempre deem uma olhada se tem jurisprudência sobre a lei que você está estudando, sobre o assunto que você está estudando. Isso é muito importante. Então, é nesse momento que você está estudando, você vai ver se tem ou não ali a jurisprudência nesse sentido. Então, vejam que tinha muito mais linhas e eu acabei botando menos. Então, o certo seria contar, mas como eu já passei demais, então eu tô tendo que adicionar. Mas não tem problema, é só vocês irem adicionando. Eu perdi a paciência e comecei tudo de novo. Mas não tem mistério, isso é super tranquilo, me ajuda diariamente, não só... acredito que eu, mas muita gente às vezes compartilha esse vídeo, né? Muitas vezes a gente estuda, tem muito conteúdo gratuito na internet que super valem a pena. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas que começaram a estudar para concurso e que não tem um edital verticalizado, né? Não precisa comprar, você mesmo pode fazer o seu planejamento, lembrando que você não precisa de um planejamento mirabolante para poder estudar. Então, organização, disciplina e foco todos os dias, né? Então, a organização conta bastante, você tem um controle, né? Lembre-se que isso é uma poderosa forma de estudar. Você tem um controle ali de cada lei que você precisa estudar, de cada matéria, de cada item, se você já estudou, se você já fez resumo, se você já verificou se tem jurisprudência, se você já leu a letra de lei, se você já fez questões, enfim, é uma infinidade, assim, muito, muito grande a organização em concurso. Então, você tem esse controle ali do seu edital. E eu tô contando aqui, porque ainda não sei se ainda falta, se tá tudo certinho. E aí vocês veem se tá tudo tranquilo, se tá tudo certo com ali as linhas, as leis, se coube todo mundo, se tá faltando alguma, é sempre bom, porque é o seu edital, né? Então você não vai poder deixar de passar despercebida alguma coisa. E aqui em cima eu boto direito, legislação, tá certo? Legislação penal especial ou legislação especial penal, a ordem eu acho que aqui não vai mudar não, mas é só uma legislação especial penal, ou seja, são as leis do direito penal e cai bastante, então não deixe de passar por elas, leiam jurisprudência, façam questões. Eu sempre falo que todo vídeo meu que a leitura da lei seca é muito importante. Cerca de 58 a 70% de qualquer concurso cobre a legislação. Então, a gente não pode deixar nunca de estudar a legislação. E então, estude de forma estratégica. Separe tempo para estudar, mas nunca deixe de estudar. Comece com um pouco, se você não tem o hábito de ler a letra de lei. E aí que vocês vão marcando com X, já estudei o Estatuto do Desarmamento, marco o meu Xzinho, estudei o Estatuto, marco um X, vou marcando no que eu já estudei, no que já li, no que já fiz jurisprudência, no que já fiz revisão, no que já fiz questões, então fica super tranquilo de você ter esse controle. Então você vai marcando lá o seu check, né? Seja um X, uma setinha, um negocinho de certo com vocês e sempre marquem para ter esse controle de leitura, né, do seu edital, como eu já falei.
eu vou mostrar para vocês um planejamento de estudo também de investigador, e esse aqui já está aberto, tá, gente? É um concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, em que eu fiz esse planejamento e também fiz o edital verticalizado. E aqui eu boto questões, resumo, revisão e aula, porque cada matéria varia de pessoa e cada matéria varia também de como você vai estudar. Tipo, informática eu não botei leitura, eu já faço questões, faço meu resumo e vejo e faço revisão. Se eu não vi a aula, eu boto um X que eu não precisei, mas que já está tudo tranquilo naquela matéria. Então, eu preencho todos, preencho todo mundo. E aí, estou mostrando para vocês no que a gente está fazendo agora. Aí você vai marcando, fazendo um check. Um check em leitura, um check em questões, em jurisprudência e revisão também. Lembrando que é muito importante que você tire um dia para você fazer revisão, né? Então, um dia da semana você faça a revisão de todo o conteúdo programático que você fez que você estudou durante aquela semana. Então, pode ser tanto na segunda-feira, pode ser no sábado, pode ser num dia em que você consiga dar conta de toda a revisão, lembrando do assunto que você estudou naquela semana. E aí vocês vão fazendo o check. Se não precisar da videoaula, vocês podem botar um xizinho para dizer que está tudo bem já naquela matéria e que eu já posso ir para a próxima. Fazendo isso, fica super tranquilo de estudar. E aí, como vocês estão percebendo, no meu planejamento eu sempre faço isso. Onde está de vermelho é o que tem maior incidência de cobrar em prova. O que está em verde é o que tem baixa incidência. Isso significa que eu não vou deixar de estudar. Vou estudar todo mundo, mas vou dar um grau de prioridade. Onde está de amarelo é o que é médio. Então, eu tenho que dar essa importância. Como é que você sabe, Maria, que você está marcando de vermelho? Como é que você sabe se tem por onde começar desse jeito? Por que botar sempre em vermelho se tem esse índice, essa incidência maior de ser cobrado em prova? Porque eu peguei provas anteriores. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como é que eu fiz essa ordem. Então, eu faço o meu planejamento assim. Eu boto direitos e deveres fundamentais, não preciso dizer que esse é um dos assuntos, né? Um dos itens mais cobrados nas provas de direitos, em direito constitucional. Então, direitos e deveres, o artigo 5º tem maior incidência. E eu, além de botar não só o artigo, eu botei os incisos mais cobrados, em que eu fui verificando prova por prova, questão por questão de direito constitucional. Então, veja que esses foram que tem maior incidência, né? Tem maior incidência nas provas anteriores que eu fiz, mas eu não vi só o artigo, eu vi também os incisos. E, dito isto, fiz com todos eles. Direito da nacionalidade, artigo 12, e aí eu sempre boto aqueles mnemônicozinhos, mp3.com. Então, sempre eu faço do jeito que eu vou mais dinâmico para mim, Maria, né? Então, eu faço do jeito que eu vou conseguir assimilar melhor. Então, para eu, Maria, eu gosto de fazer sempre desse jeito. Direitos políticos, artigos 14, 15 e 16, com maior incidência. E aí eu boto PS. Esse tópico foi cobrado 14 vezes nos últimos concursos para investigador. Então, você fazendo isso, você percebe a maior incidência que tem em ser cobrado. E eu faço isso sempre, gente. Depois que eu peguei esse gostinho de fazer isso, realmente é muito gratificante. Segurança pública, eu não preciso nem botar quantas vezes é cobrado, porque se eu estudo para carreiras policiais, eu tenho que conhecer, saber que tudo que for relacionado à segurança pública, eu tenho que saber se eu estudo para carreiras policiais, tá certo? Então, conheçam a banca, conheçam o cargo, conheçam a carreira, porque a gente precisa ir para a prova sabendo do que é mais importante,
tem que conhecer realmente a banca, o cargo. E aqui essa já de direito penal também. Vejam que infração penal é o baixo índice, não em todas as provas, mas para o cargo de investigador. De todas as provas que eu analisei, não só da PCPR, PCRJ, mas de todas as provas de investigador, desde o ano de 2012 até a presente data de 2020, eu fiz esse apanhado de provas geral do país. Então, baixo, eu não vou pular, vou estudar, mas eu vou começar pelas mais importantes, onde está de vermelho. Tipicidade é uma muito importante e eu vou fazendo crimes contra a pessoa, vou vendo onde tem jurisprudência. É nesse momento em que você vai direcionar o seu olhar de estudo, por onde eu vou começar, o que eu tenho que fazer mais, de onde a banca está tirando, se é jurisprudência, se é legislação, se é doutrina, é nesse momento. Então, direito processual penal, nem botei nem doutrina, porque ele é muito cobrado a legislação, né, a pura lei seca, e também jurisprudência. De todas as matérias, na minha opinião e no que eu vi pela análise das provas, o direito processual penal, ele é o que tem mais incidência de cobrar jurisprudência. Então, feito isso, eu boto o assunto, boto os artigos que foram cobrados, né? Os que foram cobrados sempre mais de uma vez, tá, gente? Só faltou botar as bolinhas, porque eu boto as bolinhas ali quantas vezes foi cobrado. E aí eu boto quantas vezes também o PS embaixo para dizer, esse assunto foi cobrado 19 vezes, então tá lá de vermelho, mas porque cai bastante. Então, inquérito policial, 19 vezes, ação penal, 12 vezes, por isso, ação penal, cai um artigo também do Código Penal, então eu marco tudo. Competência, provas, provas eu deixei até em vermelho, porque foi cobrado 24 vezes. Eu anoto os artigos, vejo a jurisprudência, vejo que incompetência também tem assunto, de súmulas, eu boto tudo, eu boto o que eu tenho que estudar e súmulas para ler. Então, ler jurisprudência sobre o assunto, o índice é muito maior. Então, você percebe da onde a banca está tirando as minhas questões, da onde a banca está tirando. É jurisprudência? É lei seca? É doutrina? Então, é aqui que você vai olhar com esse... para onde eu devo começar, com qual grau de importância eu tenho que dar no meu edital. Muitas das vezes, por crimes contra a administração pública no direito penal, ser uma das matérias por último, eu nunca chegava nele porque eu começava a estudar ao pé do edital, né? Então, você não vai pular nenhum, mas você vai dar maior incidência para os assuntos que são mais cobrados. Se lei de droga foi cobrada 17 vezes, você não vai estudar crimes de torturas que foi estudado 3. Você vai passar por todo mundo? Sim, mas você vai intensificar onde foi mais cobrado. Eu nunca vi isso de verdade, por isso que eu trouxe isso aqui, porque me ajudou muito saber ali, poxa, eu tô vendo o meu edital, cara, eu sei por onde começar, cara, eu também sei que provas no processo penal é muito mais cobrado do que competência. Eu sei de onde a banca está tirando, eu sei aqui que nessa matéria, nesse assunto, eu tenho que estudar jurisprudência, porque eu mesma olhei e vi lá na incidência das provas e vi que foi cobrado mais. Então, eu faço também essa tabelinha ali no meu editalzinho, de alto de vermelho, que é alta, baixo verde, como eu já falei, e amarelo de médium. E sempre boto o OBS, eu não vou deixar de estudar tudo. Eu vou estudar todo mundo, mas eu vou dar a prioridade com o que tem mais incidência de ser cobrado. Então, fazendo isso, eu percebo por onde devo começar a estudar no meu edital e devo intensificar os meus estudos. Então, eu faço sempre abaixo de cada um. Então, eu estou comparando aqui os dois editais, um edital aberto e o outro ali que ainda
Não abriu. E como é que você faz isso, Mari? Vocês podem fazer no modo tradicional, tá? Botar lá últimas, na verdade, provas do concurso de Polícia Civil, de investigador de Estado X, mas tem o que concursos que ajuda a gente aí fazer. Então, vim no que concursos, em provas de concurso, botei os dois cargos, né, de investigador e inspetor de Polícia Civil e não só de um estado. Olha, tem 18 provas. Eu fiz até o ano de 2012. E aí, dentro de cada prova, eu faço um apanhado, lá dentro eu faço outro filtro. Então, viram que tem 18 provas, certo? O que eu faço? Pego essas 18 provas e dentro ali do material, dentro daquelas provas, eu pego por matérias. Então, por exemplo, direito penal. No direito penal, eu faço o filtro, boto lá, disciplina, filtro e aparece as questões que foram cobradas de direito penal. E aqui que eu vejo, venho aqui no gabarito, sempre do professor, se não tiver a gente vai dos alunos, que ajuda bastante também. Então aqui eu sei que foi cobrado lei no espaço, e eu vejo se tem esse item, se tem no meu edital. Não tem, então eu não vou marcar, mas se tivesse, eu marcaria. Então eu primeiro anoto tudo que eu vejo que foi cobrado. Então, boto lá lei penal no espaço e anoto sempre. E aí eu vou vendo cada assunto que foi cobrado, eu anoto. Porque na próxima prova que eu for fazer, eu só vou marcar uma estrelinha. Por exemplo, direito penal no lei de espaço já tem no meu, lá onde eu anotei. E aí, para não anotar de novo, eu faço uma bolinha ou uma estrela. Eu boto a estrela que foi cobrado mais de uma vez. E aí, toda vez que eu ver que lei penal no espaço foi cobrado, eu boto outra estrela. Por isso, vocês viram no edital 24 vezes, 12 vezes, 19 vezes, porque eu marquei 24 vezes uma estrelinha no assunto de provas de processo penal. Então, eu faço isso e vou fazendo com cada matéria. Aí, dentro dessas provas, eu abro aqui a última, um exemplo de inspetor da Polícia Civil, eu abro e aí vou botando direito penal, constitucional, processo penal, direito administrativo, anoto cada assunto que já foi cobrado e cada vez em que for cobrado, eu vou anotando. Então, se for cobrado 30 vezes, eu vou botar 30 estrelas ou 30 bolinhas, que aquilo ali foi importante. E é com base nisso em que eu direciono o meu olhar, não só da banca, mas do cargo e de tudo que já foi cobrado. Então, por exemplo, lei penal foi cobrado, já foi cobrado? E aí eu boto ali, sim, foi cobrado 15 vezes, 14 vezes, 15 vezes. Eu errei ali, mas sorry. Então eu boto, lei penal no tempo foi cobrado 15 vezes. E aí eu boto os artigos que foi cobrado. Como é que eu vejo? No comentário do professor, dos alunos, lá no gabarito. É só você abrir, clicou lá, viu lá, lei penal no tempo, foi os artigos cobrados nas alternativas, 1, 2, 3, 4. Aí vocês vão botando lá, pode também botar os artigos, porque direcionam o nosso olhar, né? Então, dentro daquela matéria, você já sabe, não só que aquela matéria é importante, mas quais artigos são mais cobrados. E isso é maravilhoso, porque você sabe que ali é mais importante. Então, eu vou fazendo isso, o que me ajuda muito. Então, eu não só sei que aquele assunto é importante, mas também os artigos. Então, toda vez que for cobrado, se for cobrado 15 vezes, você vai botar que foi cobrado 15 vezes. Então, você vai abrir prova por prova, matéria por matéria e vai ver. Leva-se tempo, Maria? Sim, claro que leva. Você perde tempo ali na primeira semana fazendo isso. Depois você ganha tempo em organização e também no grau de prioridade, porque você está estudando o que mais cai.
Como a gente viu aqui, lei de drogas foi cobrado 19 vezes. Vocês acham que não foi cobrado, não vai ser cobrado de novo? Claro que vai, a incidência é muito grande de ser cobrado. E vocês podem fazer isso do jeito que vocês quiserem. E tudo dentro desse planejamento eu boto também o das próximas semanas. E eu vou falar aqui para vocês como é que eu faço esse planejamento em relação às disciplinas. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo que a quantidade de disciplinas que eu tenho que estudar por dia ou por semana. E você pode estudar tanto 2 matérias por dia, como também vocês podem estudar 2 matérias por semana. Então, vocês montam o calendário de estudos conforme vocês mais se concentrarem ali para estudar. Se você aguenta, se você consegue, na verdade, estudar 2 matérias por dia, tudo bem. Ou por semana, tá tudo bem também. Então, principalmente você que está começando a estudar para concurso público, comece com 2. É muito mais eficaz você estudar ali por 2 matérias do que querer estudar 3. Talvez não ter tempo suficiente para você fazer. Então, vocês vão organizando ali o seu calendário de estudos conforme a sua realidade, conforme o seu processo, né? Cada pessoa tem um processo diferente. Às vezes eu posso ter 3 horas para estudar por dia, talvez você possa ter 6 horas por dia e são diferentes, né? Então, se eu tenho 6 horas por dia, eu vou estudar 3 horas para cada matéria. E feito isso, vocês organizem do jeito que vocês quiserem. Como eu já falei, eu faço ainda as cores significam o grau de prioridade que eu devo dar ali ao meu edital, né? Eu boto alta, média e baixa, não vou deixar de estudar nenhuma. As matérias com baixa, porém, devo intensificar nas matérias com alta incidência. Isso faz toda a diferença. Estou botando aqui só para vocês verem que realmente eu monto assim. Abaixo de cada disciplina eu boto ali quantas vezes aquele artigo foi cobrado, de onde a banca está tirando, e boto esse grauzinho para, mesmo sabendo que as cores significam, eu gosto de botar também. E aí vocês podem fazer o calendário de estudo da mesma forma que vocês fizeram para... vocês podem fazer da mesma forma que vocês fizeram a tabela ali para organizar os itens do edital. Vocês podem fazer do mesmo jeito, é só botar o calendário em cima, escolher a quantidade de colunas que vocês querem botar e a quantidade de semanas. Então, eu boto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu faço o calendário, né, da semana. Não boto as atividades que eu vou fazer no dia, né? Tem gente que programa já desde o acordar até ir dormir. Eu acho muito legal quem faz isso. Queria também poder fazer isso, mas eu tento deixar o mais real possível, que eu vou conseguir cumprir, que não adianta eu fazer um planejamento em que eu não consigo cumprir. Então, façam o planejamento de acordo com a sua realidade. Não pense que um plano mirabolante vai suprir todos os seus problemas e que você vai conseguir cumprir. Às vezes, um edital, um calendário de acordo com a sua realidade, simples, que você possa cumprir, é muito mais eficaz do que um plano mirabolante que tem um monte de coisa. Então, vamos ser realistas. Então, boto de segunda a domingo nas colunas e escolho a quantidade ali que eu vou estudar por dia. Então, se for 2 matérias, como eu já falei antes, eu boto 2 matérias por semana. Ou, se não, vocês podem também botar por dia, também funciona. A dica que eu dou é sempre intercalar, né? Intercale uma básica com uma específica, e isso fará toda a diferença.
né? Então, o que é uma básica e uma específica? Básicas: português, informática, RLM, essas são as básicas. Aí você pode pegar uma dessas, certo? E intercalar com específica, que é direito constitucional, é direito penal, processo penal, né? Então, vocês podem fazer dessa forma que fica muito mais tranquilo para vocês estudarem. Então, por exemplo, segunda, português e administrativo, né? Uma básica e uma específica. Aí vocês podem estudar tanto português e direito administrativo a semana toda, né? 2 por semana, ou vocês podem ir intercalando durante a semana. É só um exemplo. Aí é só ir botando direito português e direito administrativo todos os dias da semana, que super funciona também. Então, fica a critério de vocês. Então, você que está começando, tente estudar 2 matérias por dia, fica muito mais tranquilo. No fim de semana, eu gosto de fazer simulado mais a redação, né? E corrigir. Corrigir simulado é uma das melhores ferramentas também, tanto para revisar, tanto para testar conteúdo, testar, né, ali o seu conteúdo que você já tem. Então, faça um simulado. Simulado é muito bom, mas mais do que fazer, corrija. O simulado é muito bom. Então, geralmente, eu faço isso, ou no fim de semana eu gosto de revisar ou intensificar as matérias que eu tenho maior dificuldade. Ou que não consegui passar bem durante a semana. Por exemplo, eu passei de forma superficial em um assunto X de tal matéria. E aí eu venho no fim de semana e intensifico. E na semana 2, né? Então, por exemplo, na semana 1, digamos que você vai estudar 2 matérias por semana. Tu vai botar português e direito administrativo durante a semana toda. E aí na segunda semana você troca de disciplina, óbvio. E aí semana 2 você pode botar diferente, ou você pode fazer de 2 jeitos. A primeira, que é 2 por semana, ou 2 por dia, como eu estou botando na tabela. Então, pode ser direito penal com processo penal, direito constitucional com direito administrativo, informática com RLM. Eu estou botando aí, mas uma dica que é sempre bom usar é usar uma específica com uma básica. Então, eu gosto de estudar direito penal e processo penal porque eu gosto dessas 2 disciplinas. Então, eu estudo elas juntas, assim, e funciona para mim, mas isso vai de acordo com cada um. Tipo, português com administrativo, constitucional com informática, né? RLM com legislação especial, e assim sucessivamente, né? Tem pessoas que gostam de estudar 2 matérias por semana, outras já por dia. E se você não tem problema algum em estudar várias matérias, se você já viu, né, é mais importante que você já tenha passado, então, pela matéria. Então, se eu já passei por a matéria, já fiz questões, já fiz resumo, já passei pelo edital, eu posso estudar 3 matérias? É com você. Como eu falei, vai de pessoa para pessoa. Então, vai de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você consegue estudar, e é o seu processo, né? Então, se você consegue, não tem problema. O ideal é que estude 2 disciplinas por dia. Se você consegue estudar mais e não te atrapalha, não faz nada, não acontece nada, você tem produtividade, então tá tudo bem. Mas se você está começando agora a estudar para concurso, o ideal é que você estude ali 1 ou 2 matérias por dia ou por semana. E aí a revisão, Maria. Revisão você pode tirar um dia. Então pode ser na segunda-feira, uma revisão na segunda-feira, ou pode ser no sábado. Eu gosto de fazer aos sábados. Então, eu gosto de fazer a minha revisão aos sábados, mas você pode fazer na segunda ou no fim de semana. Escolha um dia da semana para você fazer a sua revisão, beleza? Então, fazendo isso, fica muito mais tranquilo para você fazer aí a sua revisão. Então, você pode estudar 2 matérias por dia ou por semana, desde que tire um dia para revisar.
Porque nada adianta você estudar, fazer questões, né? Fazer resumos, se você não revisar, né? Então, revisem, tire um dia da semana para vocês revisarem o conteúdo programático que estudou na semana passada. Então, sempre o conteúdo da semana. Eu reviso por meio de questões ainda que eu não fiz. Então, eu pego uma bateria de questões do assunto e boto lá no filtro não feitas, né? Que eu não fiz ainda e que eu vou fazer. Então, eu filtro as que eu não fiz, que é revisar, é uma coisa que eu ainda não vi, né? Então, funciona também, isso fica a critério de cada um. E aí, se precisar atualizar ou não meu resumo, eu vejo por meio da revisão. E aí, feito isto, vocês podem fazer de acordo com a semana de vocês, de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você consegue cumprir, né? De acordo com o seu processo, de acordo com a quantidade de horas que você pode. Sempre pense no você. Nunca se compare com os outros, se fulano estuda, sei lá, quantas horas por dia e você consegue cumprir ali seu planejamento com suas 2 horinhas, 3 horinhas. Até no dia que você não está bem, você estuda ali 1 hora, mas você mantém a constância. Então, vá no seu ritmo, faça do jeito que você consegue cumprir dentro da sua realidade, respeitando sempre o seu processo. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês possam verticalizar e fazer o plano de estudo de vocês de acordo com o que você precisa. Não tenha medo de fazer sozinho, sabe? Porque isso faz uma diferença muito grande. Você precisa conhecer quem você vai enfrentar no dia da prova. Então, você tem que conhecer, não adianta você pagar uma pessoa para fazer esse planejamento para você. Eu também pensava isso. Na verdade, eu não sabia fazer planejamento. Eu sempre achava que o da pessoa era melhor, que eu não era capaz. E fazendo isso, eu mesma consigo fazer. Eu sei onde eu devo focar, eu sei quais as minhas dificuldades, eu sei se eu vou poder cumprir ou não aquele planejamento. Então, façam isso do jeito que vocês consigam cumprir, né? Então, nenhum lutador entra no ringue sem conhecer o seu adversário. Quantas lutas ele já lutou, quantas derrotas ele já teve e quantos, sei lá, golpes ele já levou, não sei. Ninguém faz uma coisa assim, conhecer quem está do outro lado. Do mesmo jeito acontece num concurso público. A gente não faz um concurso sem conhecer. Não é que a banca seja a nossa adversária, mas a gente tem que conhecer e saber o que vamos enfrentar. Então, conheçam o perfil da banca. Saibam com o que vocês estão lidando. Então, conheça o perfil da banca, como ela cobra, tudo, onde a banca está tirando a questão. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E comentem aqui embaixo se você gostou desse vídeo e compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas também. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.